Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de ação, a gente vai falar de Karate Kid naquela versão nova ali, porque a gente tem várias versões ali de Karate Kid, né? Mas a gente vai falar da versão nova de Karate Kid. Você acha que não tem nada pra gente aprender com esse tipo de filme? Tá enganado, tá bem enganado. Por quê? Porque esse é um dos meus filmes queridinhos. É um dos meus filmes queridinhos que eu já assisti mais de 10 vezes. E esse filme é daqueles que, se está passando na televisão, está no começo, no meio ou no final, eu vou parar para assistir de novo. Então, você vai descobrir o porquê aqui nessas nossas reflexões espirituais. Fala um pouquinho, Damião. Olha, Karate Kid teve essa versão que a gente vai falar, é o lançamento em 27 de agosto de 2010, 2 horas 20 minutos, diretor Harold Schwartz, adaptação de Karate Kid, A Hora da Verdade, um filme de 1984, que aí teve, né? O Karate Kid 2, A Hora da Verdade, em 86, Karate Kid 3, Desafio Final, em 89, A Nova Aventura em 94. Então você vê, né? Teve Karate Kid ali, e esse que a gente está abordando é de 2010, e o filme gira em torno de um pré-adolescente que se muda de Detroit para Pequim, na China, com sua mãe, e sobre bullying do valentão do bairro. No entanto, ele faz um amigo improvável, um zelador que também atua como mestre e ensina ao garoto os segredos da defesa pessoal por meio de uma série de tarefas aparentemente comuns e sem o menor sentido, né, Tati? Exatamente. É um filme para a gente rir, para a gente se emocionar e para a gente aprender também. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre Karate Kid, deixa seu like, já começa a interagir aqui um pouquinho com a gente e vamos rodar nossa vinheta. Agora sim, vamos falar de Karate Kid, que na verdade nem é Karate que ele aprende, né? Kung Fu, mas tudo bem, que vale a intenção. O filme, ele começa com uma mudança de vida, né? Ele começa a falar sobre mudança, né? Sobre coisas novas. É um pré-adolescente, imagina, mudar dos Estados Unidos para Pequim, né? Mudar para a China, gente. Então, é um idioma totalmente diferente, são culturas totalmente diferentes. E é um menino negro, né, que vai para lá porque a sua mãe recebeu uma promoção, recebeu uma boa proposta de emprego para fazer essa mudança, né? É só ele e a mãe e tem que fazer toda essa mudança de vida. E daí já traz uma reflexão aí esse filme, né? Imagina quando a gente precisa mudar de país, a gente precisa mudar totalmente a nossa vida. E eu penso sempre nessa mãe aí, né? Porque o alvo do filme é sempre a criança, mas pensa na mãe, essa decisão de ter que tomar uma decisão por ela e pelo filho, de uma mudança radical, que é uma mudança radical para ela também, e ainda ter um filho para cuidar, né, essa responsabilidade com ele. E o menino se revolta, pré-adolescente, né? Ele se revolta, ele não gosta, ele fala que ele odeia aquele lugar, que ele odeia aquelas pessoas, que ele odeia tudo. E ela não sabe ainda o porquê que ele odeia tanto, né? Por que dessa mudança? E esse menino esconde esses motivos da mãe. Não quer preocupar, também tem vergonha, né? Ele esconde isso. A gente fala, o Daniel falou, né, que o filme também fala sobre bullying. Imagina um menino negro na China, ele é muito diferente das outras crianças. Ele é muito diferente. E ele chega ali falando o idioma dele, sem entender muito o idioma deles. E como é que você lida com isso? Tendo que fazer novos amigos, numa fase em que a criança está aprendendo, está passando por um novo mundo, ali ele não sabe ainda se ele é adolescente, se ele é criança, se ele brinca, se ele vai jogar, se ele vai para paquera. Então, é uma fase complicada para qualquer criança, pré-adolescente,
E os pais precisam saber lidar com isso. E ela é uma mãe sozinha, tendo que lidar com isso num outro país. Então, claro, ela coloca esse menino numa escola e este menino tenta fazer amizade ali com algumas pessoas e encara ali o valentão, o bonzão, a ganguezinha ali do momento, do bonzão, que fala, não, vem aqui, vai apanhar, né? E ele apanha, né? Ele apanha muito no filme. E a gente fica com aquela coisa de coitado dessa criança que está apanhando. E trazendo para a nossa realidade, quantas vezes a gente não vê isso, né? De crianças que apanham na escola, mas que não têm nem coragem de contar para os pais, porque tem vergonha, porque tem medo. E isso é uma coisa que a gente precisa também comentar, né, Damião? Sim, temos que comentar, porque é importante demais isso, né? Esse enfrentar, né? Enfrentar essa realidade, porque você fala, é um filme Karate Kid, é só um filme. Mas não, né? Na prática, né? A gente tem uma reflexão interessante, né? Realmente precisamos compreender a essência, e aí a essência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos. Afinal, vivemos, né, Tati, em uma época em que prevalece tudo muito rápido, né? É fast food, é lanche, tudo muito rápido, tudo é fácil, às vezes tudo muito divertido, ou seja, superficial, né? Somente aparente, né? Por falta do quê? De uma reflexão. Muitos agem impensadamente, não medindo o alcance de suas atitudes, nem se dando conta das coisas ao seu redor. É tudo muito superficial. O quanto é importante quando a gente consegue pegar um Karate Kid e ampliar essas reflexões, né, Tati? Exatamente. No Karate Kid, a gente vê que muita gente resolve as coisas com violência. Muita gente. E às vezes a gente não está falando nem de uma violência física, às vezes daquela violência verbal, né? Tem gente que é extremamente violento verbalmente porque não concorda, porque não quer que as outras pessoas exponham sua opinião, porque é uma pessoa que não consegue ouvir o próximo. Então, tem o pré-julgamento, eu nem te conheço, mas eu já estou falando, cala sua boca, porque você não sabe, eu nem sei quem você é, e já estou colocando ali a minha opinião. Então a gente tem aquela questão do pré-julgamento, e a gente vê isso também no filme, né? Os meninos nem se conhecem, eles nem têm oportunidade de conversar, é a violência que é a arma. Então, no caso do filme, a violência física, né? Mas no nosso dia a dia, a gente hoje tem muita violência verbal. Então, a gente também precisa trazer isso para o nosso dia a dia. Será que vale a pena eu ficar discutindo com as pessoas? Vale a pena eu ficar discutindo com pessoas que não querem ouvir minha opinião, ela quer discutir. E é incrível, gente, tem gente que tem o prazer da discussão. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se você é dessa pessoa e quiser discutir comigo, pode vencer, porque eu não gosto de discutir. Então, eu vou falar tudo bem e ok para você, porque eu não vou discutir, né? Porque nem discutir eu sei mais. Antes, quando eu era mais nova, eu discutia, né? Eu discutia. Mas hoje eu não sei mais discutir. Não sei, porque para mim é uma coisa que não vale a pena. E a pessoa que gosta de discutir é uma pessoa que ela não quer ouvir o outro lado. Ela quer impor o lado dela, a opinião dela. Então, se você é como eu, não tem muita vontade, não discuta, não perca seu tempo, porque essa pessoa não quer ouvir o seu ponto de vista. Ela não quer, ela quer impor o dela. E então, essa questão da violência, e às vezes a violência é gratuita, existe também. Às vezes a pessoa não viu, não sabe quem é, e a gente tem violência gratuita? Tem. A gente tem pessoas que não aceitam a outra por uma condição financeira, por uma condição da cor da pele,
por uma condição de sexual, e ela vai violentar esta pessoa. Ela vai ser agressiva com a outra, sem conhecer. Existe isso? Existe. Infelizmente existe. Né? Então, no filme, ele mostra que existem pessoas que elas podem trabalhar com a questão do esporte, né, da agressividade através do esporte. Então, quem pratica karatê, kung fu, boxe, elas não estão ali para brigar. Elas estão ali para praticar algo. Também para aprender a se defender, também. Mas elas não precisam disso. Né? Então, é a arte do esporte que vale. E a gente tem uma pessoa que mostra isso, que fala, não, você não precisa da violência. Você precisa aprender a se modificar. E como disse o Damião muito bem, com alguns exercícios ali meio que inusitados. Eu adoro o exercício do põe casaco, tira casaco. Põe o casaco, tira casaco. Põe o casaco, tira casaco. Acho o máximo essa parte. Porque às vezes a gente faz exercícios físicos. Vamos colocar um exemplo de exercícios físicos que a gente fala, não vale de nada. Não é isso? Ah, eu faço isso, mas não vale de nada. Mas no conjunto dos exercícios fazem muita diferença para nós. E aí, quando eu falo de exercício mental, é igual. Quando eu falo, pensa positivo, faz uma ação bonita, faz alguma para alguém. Ah, tá, vou fazer isso para tal pessoa, vou fazer tal coisinha para tal coisinha. Tá, não valeu de nada, valeu. Olha só o quanto o conjunto valeu a pena. Ai, mas eu não fui reconhecido. Será? Porque a pessoa não te falou obrigado? Porque ninguém te reconheceu na mídia? Né? Ou na sua família, ou nos seus amigos? Significa que isso não vai ser reconhecido? Quem está vendo? No plano espiritual, sabe as coisas boas que você está fazendo. Sabe as ruins também, mas sabe as coisas boas que você está fazendo. Sabe aquela coisa da escola que soma o pontinho? Vamos somando pontos das coisas que a gente está fazendo, né? Ou então tirando os pontos que a gente tem pelas coisas ruins que a gente fez, essas coisas que a gente fez errado. Vamos supor que no plano espiritual a gente também tem isso. Porque o que fica com a gente são as experiências que nós temos. Então, isso também para que a gente leve em consideração. Lembra que a praia são vários grãozinhos de areia. Se não tivesse vários, não ia ser praia, né? Então, são essas coisas. A montanha é assim também. Então, tudo é feito de pequenas partes. Então, as pequenas atitudes também valem muito. E a gente tem pessoas boas que entram no nosso caminho, né, Damião? Sem dúvida, né? E eu volto um pouco atrás, né, quando você estava falando dessa realidade que vivemos, e hoje, amigo e amiga que está aí acompanhando a sessão Pipoca Espiritual, a gente vê essa realidade nas redes sociais, na internet, né? Gente, aquilo que a Tati estava dizendo ali, e aí tem um texto de Emmanuel, que está lá no Palavras de Vida Eterna, né? De Emmanuel, a lição 65, fica o convite à sua leitura, tá? Claro, você vê, olha o lado espiritual, onde é que a gente encontra, tá vendo? E aí, e olha o tema, defesa. O tema desse texto chama-se defesa. E aí ele diz, né, no texto, não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhe nas implicações infindáveis. Quem te provoca através do escárnio mostra-se mal informado ou doente. E quem te fere através de insulto, traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhes sanarias o mal à força de palavras somente. Ou seja, gente, a gente quando pega essa interpretação do texto de Emmanuel,
Olha, a Tati sabe bem disso, né? A gente tem que fazer uma prece. Se foi um amigo, uma amiga que ofendeu, fazer uma prece para essa amiga e fazer uma prece para essa pessoa. Ela precisa de prece, gente. Ela precisa de ajuda. Sabe? E não adianta, então, você entrar naquela coisa de, sabe, ai, aí você, e essa, tá vendo como a gente consegue pegar umas reflexões a partir de Karate Kid, trazendo para essa nossa realidade, né, Tati? Trazendo para esse nosso dia a dia, para esse momento que estamos vivendo, o quanto é importante, né? O quanto é importante se preparar. E aquilo, eu amplio até mais. Outro dia eu estava vendo, Tati, uma mensagenzinha, né, nas redes sociais que para mim era tão, que para mim pecou bem, né? E é importante quando a gente consegue trazer isso, né? Aí vem lá uma figurinha dizendo do passado e do futuro. E aí tá lá, falhei, tá falhado. E não se falha mais nisso. É isso, gente. A gente está aí para aprender, para melhorar, e a gente falha. Opa, sabe? Falhei, está falhado, mas não se falha mais nisso. É simples assim. É dessa forma que as coisas têm que acontecer. É dessa maneira que as coisas acontecem. Falhei, está falhado. E não se falha mais nisso, Tati. Exatamente. E às vezes a gente falha de novo na mesma coisa, mas né, a gente tem que aprender com essas falhas, né? Uma coisa legal do filme, quando a gente fala de pré-julgamento e de mudança de pensamento e de pessoas boas, vem o Senhor Han ali no nosso filme, né? É uma pessoa que a gente fala, tá bom, é um zelador, come mal, mora mal, né? Tá ali, mas foi a pessoa que foi ajudar o menino. E foi a primeira pessoa que fala, olha, violência não resolve nada. Não adianta você querer ser violento. Eu posso te ensinar o que eu sei. Eu posso te ensinar o Kung Fu. Mas vai ter que ser dentro dos meus parâmetros. E ele vai aprender com o Senhor Han a lutar? Não. Ele vai aprender a pensar diferente. Ele vai aprender a se conhecer. Ele vai aprender a se esforçar, a conquistar outras coisas. Então, o que que o Senhor Han passa para ele? Passa para ele o conhecimento que ele tem e ele começa a se descobrir, a descobrir que ele pode, que ele também tem força, de que ele não precisa usar da violência, de que ele também tem suas qualidades. E o mais legal e o mais bacana é que ele passa a conhecer o Senhor Han de uma outra forma, quando ele também descobre que ele também tem suas fraquezas, quando ele também descobre que ele também tem os seus dramas internos. E o Senhor Han é uma pessoa que está ali naquela posição porque ele sofre, porque ele é uma pessoa do bem, porque ele é uma pessoa boa, mas que ele também sofre. E quantas vezes nós conhecemos pessoas assim, ou nós também somos assim? Temos os nossos dramas internos, temos os nossos sofrimentos, mas estamos dispostos a auxiliar outra pessoa. E ele vai com toda a boa vontade, leva o menino para o alto de uma montanha, mostra os exemplos bons. Ele mostra os exemplos bons do que ele pode fazer, de como ele pode se concentrar, de como ele pode usar a sua mente em seu benefício. Quantas vezes a gente para fazer isso para a gente? Quantas pessoas pararam para ensinar isso para nós? E quantas vezes a gente pode assistir um filme de luta e ter esse pensamento e trazer essa reflexão para nós? Então, quando eu vejo esse filme, que eu falei para vocês que eu já vi mais de 10 vezes, a primeira vez que eu vi, sabe quando te marca um filme de uma forma? Eu falei, gente, que legal isso. E sim, eu já tinha assistido Daniel San, já tinha assistido as outras versões, que também trazem uma ótima reflexão. Mas esse trouxe essa reflexão mais forte, né? E eu falei, poxa vida, olha só que coisa interessante, né? É uma pessoa boa que vive a sua realidade atual com os seus dramas, ocultando os seus dramas,
há um momento em que que ele pode aflorar isso, ele não queria expor, mas ele consegue expor os seus dramas. O menino se modifica com isso. Nós nos modificamos e modificamos a nossa forma de ver o outro a partir do momento que a gente conhece a verdade. Ou a partir do momento em que a gente conhece o ponto de vista do outro. E olha só, por mais que a gente tenha as nossas dores, a gente pode auxiliar o próximo também. Né? E vencer não é só o vencer por vencer. Né? Bom, Damião, você. Olha, eu vou comentar uma coisa dessa parte que só tem nesse filme, né? No filme ele arruma o carro todo ano, gente. Todo ano ele arruma o carro. E não muda nada. E não muda mesmo. O que significa mudar? Nada mais do que simplesmente dar outra direção. É arrumar de outro modo, deixar uma coisa por outra, transformar. E aí não tem jeito, a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita, onde, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Eu vou além, Tati, eu vou além, eu vou lembrar de Jesus, né? Mostrando que o remédio, né, estava no próprio paralítico e não fora dele. Assim é necessário o medicamento interno, é mais interno do que externo, Tati. Olha só que bacana essa reflexão, né? E aí a gente traz essa reflexão para o filme, né? Qual é a diferença do Sr. Han, que treina o Dre dessa forma, e qual é a diferença do outro treinador que treina os meninos para vencer de qualquer modo? De vencer de forma jogando sujo ou jogando limpo, você precisa vencer. E quantas vezes a gente ouviu isso na nossa vida? Você precisa vencer. Só que o vencer, ele não vem com manual, ele não vem como, né? E daí tem pessoas que vão, para vencer, passar como um rolo compressor em cima do outro. Mas ele vai vencer. E vence, vence. Também. Você fala, é injusto. Também acho. Mas ele vence. E quantas pessoas conseguem, às vezes, a passos mais pequenos, mais devagar, fazendo as coisas corretamente, vencer. Mas ele demorou muito mais. Mas essa pessoa não passou por cima de ninguém, não magoou ninguém, não prejudicou nenhuma família e conseguiu chegar onde queria. Então a gente tem as diferenças ali, são dois treinadores, são duas pessoas que querem ganhar, que querem vencer, mas são pessoas que mostram valores diferentes. E quando a gente vai para o Evangelho, ele fala que as nossas transformações devem ser de cunho moral. Moral! O que é o cunho moral? É nossa modificação interna, é como eu trato o próximo. Então não vai adiantar o seu rolo compressor e ganhar de todo mundo. Se eu conseguir fazer uma coisa bem, mas sem prejudicar ninguém, eu sou melhor do que aquele, eu já ganhei. Então é esse o ensinamento. Se o outro falou, então, para ganhar, quebra a perna, mas não, mas é ilegal. Eu vou ser expulso, que você seja expulso, mas vai quebrar a perna do menino, vamos ganhar. Não é? Isso é justo? Isso é vencer? Isso não é vencer. Porque aquela pessoa que passa com o rolo compressor não está vencendo. Mas ele conseguiu o posto lá em cima, ele virou o presidente, blá, blá, blá. Ele não venceu. Ele não venceu. E se você pensa assim, tenta trazer para você essa razão.
de vencer e conseguir o reconhecimento, nós vamos conseguir reconhecimento se nós fazemos coisas boas. Ai, mas eu só faço a coisa certa e ninguém me reconhece. Então vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Coisas boas. Porque quanto mais a gente faz o bem, mais o bem vem. Acredite. Mas eu estou sofrendo, mas aconteceu um monte de desgraça. Acontece. Tem muitas provas que a gente precisa passar e que a gente precisa aprender. Mas não deixe de fazer o bem. Não deixe de fazer o bem. Porque na hora em que você mais precisar, o bem chega para você também. Né? Então, esse filme, ele traz isso. Então, quer dizer, eu vou jogar machucado, eu vou continuar machucado, eu vou estar estropiado, mas eu vou estar ali jogando para vencer? Vou. Mas eu vou jogar dentro do meu amor, dentro do que eu tenho de melhor. E se não for para vencer dessa vez, eu volto de novo. E vou vencer de novo, e vou lutar de novo pelo que eu quero. Mas eu vou lutar de uma maneira boa para mim e para o próximo. E às vezes a gente vai sofrer, a gente vai sentir dor, a gente vai estar com a perna quebrada, a gente vai estar com o coração destroçado. Mas é para isso, a gente veio para se modificar moralmente. E o moralmente depende de como nós tratamos o próximo. E esse filme traz pra gente esse ensinamento, ou não traz, Damião? Sim, perfeito, tá no filme lá. A gente for lembrar os princípios apresentados em Karate Kid, né? A gente para e pensa, conhece-se antes de conhecer os outros, a mente acima da técnica, a mente que deve ficar livre. Ai, aquela frase também que é linda também, né, Cátia? Não existem maus alunos, só mau professor. E aí a gente para e percebe, né, aquilo, tudo isso que você estava dizendo, e essa reflexão para todos nós. A mudança é de dentro para fora, né, Tati? Exatamente. Toda mudança é de dentro para fora. A gente não consegue modificar o outro. É a gente que tem que se modificar. E toda vez que a gente precisa se modificar, a gente precisa se trabalhar. Isso dá trabalho, né? Dá trabalho. Muita gente não gosta desse trabalho interno, porque nem sempre ele é fácil, mas ele é simples. A gente precisa saber como nós somos para conseguir se melhorar. A gente não precisa aprender algumas coisas para melhorar, para fazer melhor. Então, a gente também precisa aprender sobre nós para sermos pessoas melhores. Para praticar o bem, a gente precisa seguir exemplos bons. E reconhecimento, ele vem, mas o reconhecimento nem sempre está aqui na Terra. O reconhecimento, às vezes, é lá. O que a gente precisa não é do reconhecimento das pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa do nosso próprio reconhecimento e a gente precisa do reconhecimento espiritual. Está ali na nossa listinha, gente, as coisas boas que a gente está fazendo. Também estão as ruins. A gente tem que deixar a listinha da boa, de coisas boas, maior que as listinhas de coisas ruins, né? Então, que a gente consiga ser pessoas melhores, que a gente consiga praticar mais o bem e que a gente não precise desejar nada de mal para o outro, que a gente não precise ser um rolo compressor para conseguir o que a gente quer, porque isso não vai levar a gente ao êxito e nem à nossa felicidade. E eu espero que vocês assistam o filme Karate Kid. Eu acho que todo mundo já assistiu esse filme, mas eu acho que tem que assistir de novo agora, para ver agora como é essa nova visão, dessa visão espiritual que a gente deu aqui. Gostou? Sexta-feira a gente vai trazer para você
mais uma reflexão na nova sessão Foco Espiritual da próxima sexta. E espero que você esteja aqui com a gente. Deixa aqui seu like se você ainda não deixou. Deixa sugestões de novos filmes, séries, desenhos, que a gente vai cumprir com vocês aqui também. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.